Como eu disse, irmãos, a igreja cristã, embora seja algo que não é tão comum assim, a igreja cristã, cronologicamente, comemora hoje, nesse domingo, o dia de Pentecostes. Então, há 50 dias atrás, nós tivemos na agenda ocidental cristã, nós tivemos a Páscoa. Há 50 dias atrás, nós celebramos a Páscoa cristã. E a Páscoa cristã é uma festa muito forte, né, no mundo, né? Todo mundo para e pelo menos faz um almoço com família, ou se comenta, ou sei lá, compra um ovo de Páscoa, mas é uma data que já é muito conhecida nossa. Agora, o Pentecostes não é tão conhecido e tão valorizado assim. Pode ser um erro da igreja. E eu creio que Deus vai nos despertando para que a gente possa entender a profundidade disso e valorizar mais essa data. Mas, irmãos, antes da Páscoa ser uma festa cristã, ela era uma festa judaica. Ela vem desde os tempos da lei de Moisés. Assim como Pentecostes é de origem judaica da lei de Moisés. E há 1500 anos, tanto a Páscoa quanto o Pentecostes era realizado na cidade de Jerusalém. O judeu, que era um judeu ortodoxo, que levava a sério as coisas de Deus, ele tinha pelo menos 3 oportunidades de grandes festas na cidade de Jerusalém para poder ir adorar a Deus. E ele precisava ir pelo menos uma vez por ano fazer isso. Então, era muito comum, na época da Páscoa judaica, Jerusalém está com muita gente na cidade. A cidade ficava lotada, porque além dos judeus que vinham de vários lugares do mundo adorar a Deus na Páscoa, havia também os turistas, os estrangeiros que iam também conhecer essa festa. Da mesma forma, na data de Pentecostes. Era uma data, 50 dias depois da Páscoa, que vinham pessoas de vários lugares do mundo e a cidade de Jerusalém ficava repleta de pessoas. Irmãos, e 2 momentos tão importantes para o cristianismo aconteceram nessas datas, dessas festas. A primeira é, claro, a morte e a ressurreição de Jesus. Então é como se a igreja cristã se apropriasse da Páscoa judaica e dissesse: aquilo que vocês estavam celebrando, o Cordeiro Pascal que derramou sangue para poder libertar o povo, para poder preservar a vida, nós entendemos agora que Cristo Jesus veio cumprir essa palavra, morrendo na cruz, derramando o seu sangue e ressuscitando ao 3º dia. E a partir daí, então, a Páscoa ganha um sentido em Cristo. 50 dias depois, quando há uma grande festa em Jerusalém, Deus, Ele envia o Espírito Santo como línguas de fogo sobre as 120 pessoas que estavam no cenáculo, e eles ali recebem o batismo com o Espírito Santo, passam a orar em línguas estrangeiras e a profetizar as grandezas de Deus, e é aquela confusão na cidade, o pessoal, mas espera aí, eles são judeus, são galileus, estão orando e falando as grandezas de Deus, e eu estou entendendo aqui na minha língua, né, que mistério é esse? Aquela confusão. Naquele dia, Deus, Ele se apropria daquela festa, que é dele, né? Ele é dono dessas festas, daquela festa judaica, e ali Ele instaura um novo momento na história da humanidade, na história da igreja, que é a vinda do Espírito Santo sobre a terra. Irmãos, eu já pensando sobre isso, eu quero falar aqui um pouco sobre a agenda de Deus. Porque é notável que isso não é uma coincidência. Mas isso está dentro de uma agenda do próprio Deus, para a humanidade.
É Ele quem está por trás dessas agendas. Porque foi Ele que usou Moisés e a lei para instaurar essas festas. E não foi por um acaso que Ele escolhe a Páscoa para que Jesus Cristo pudesse conquistar a vitória na cruz. E não é por um acaso que Ele usa Pentecostes para que o Espírito Santo seja derramado sobre a igreja. Há uma agenda de Deus sobre a terra. E nós precisamos estar atentos a isso. Porque acima de tudo aquilo que pudesse ter sido programado pelas autoridades, pelos líderes, pelo povo, pelas famílias, acima de tudo isso, havia uma agenda de Deus na história da humanidade sendo implantada. E essa agenda, ela continua viva, ela continua ativa, ela continua válida. Há uma agenda de Deus para a história da humanidade. Por mais que a gente queira não pensar nisso ou negar essas realidades, a próxima agenda de Deus diz que Jesus Cristo irá voltar, irá resgatar aqueles que os aguardam. E talvez muitos não estejam atentos para esta realidade, mas isso é agenda de Deus. E nós estamos aqui aguardando a sua vinda até que Ele venha, até que Ele se manifeste. Então, por mais que a gente tenha a nossa programação de vida, nós precisamos estar atentos, prestar atenção, porque Jesus Cristo, irmãos, Ele prestava muita atenção a essa data. Ele valorizava muito a agenda de Deus. Ele veio para cumprir a agenda de Deus na terra, na humanidade. E ele sabe que ele tinha que ir para o Pai para que o Espírito Santo viesse cumprir a agenda de Deus sobre a terra, sobre a humanidade. Então, por mais que Jesus Cristo trabalhou na vida dos seus discípulos, Ele estava orientando agora no último momento os seus discípulos para a próxima agenda do Pai. Jesus Cristo ressuscita no terceiro dia e Ele passa 40 dias na terra, orientando, se manifestando, ajustando, acertando. Ele aparece para os seus discípulos, ele aparece para os discípulos em Emaús, ele vai trabalhando os seus últimos dias depois de ressurreto na terra. E aqui, depois de 40 dias, a Bíblia diz que ele é assunto aos céus, ele é levado aos céus. E um pouquinho antes disso acontecer, olha o que Jesus fala em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1 e verso 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e verso 4. Certa ocasião, enquanto comia com eles, Jesus comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Ele estava lembrando algo que ele já tinha ensinado. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Veja, irmãos, aqueles homens que estavam ali com Jesus, o apóstolo Paulo diz que cerca de 500 pessoas viram Jesus depois que ele ressuscitou. Mas dentre esses 500, com certeza, aqui nesse momento, os seus discípulos, aqueles que andavam de perto com ele, os 12 discípulos, com certeza estavam ali com ele. E esses homens, irmãos, desde o início do ministério de Jesus, o acompanharam, né, porque isso era um requisito para que pudesse ser apóstolo. E esses homens viram coisas fantásticas, eles viram água se transformando em vinho. Eles viram o pão, né, se multiplicando, passando pelas mãos deles, e eles administrando e abençoando 5.000 homens, fora mulheres e crianças, uma grande multidão. Esses homens não só viram, mas eles foram participantes de milagres extraordinários. O Senhor enviou ele, e eles entravam nos vilarejos e ministravam cura sobre a vida das pessoas. Eles viram os cegos abrindo seus olhos, eles viram os mortos ressuscitando, eles
compartilharam da vida de Cristo por muito tempo. Eles conviveram com o Senhor com ensinamentos profundos, porque eles estavam sendo preparados para a vida apostólica, para alicerçar a fé cristã com a doutrina apostólica. Esses homens, irmãos, viram, pelo menos 3 deles, né, no Monte da Transfiguração, viram ali Jesus sendo transfigurado, e viram Moisés, e viram Elias com Jesus, coisas fantásticas. Esses homens, mesmo que de longe, viram que Jesus morreu na cruz do Calvário. E depois de 3 dias, como nós cantamos aqui, a tumba estava vazia, e eles viram Jesus, tocaram em Jesus, como nós vimos aqui, comeram com Jesus, agora ressurreto. Agora, mesmo com todas essas experiências poderosas e sobrenaturais, Jesus fala assim: vocês ainda não estão prontos. Vocês têm que aguardar ainda. A obra não está completa. Vocês não estão habilitados ainda. Aí ele diz: aguardem, esperem, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E então receberão o Espírito Santo. E aí sim vocês terão poder para serem a minha testemunha, em todos os lugares que eu os enviar. Ou seja, essa data era tão importante para Jesus, que por mais extraordinária que foi a experiência de vida de Jesus com os seus discípulos, ele diz: aguarde, vocês ainda não estão prontos. Vocês já viveram muitas coisas e aprenderam muitas coisas, mas ainda falta alguma coisa. Essa agenda de Deus era muito séria para Jesus. Agora, irmãos, uma outra coisa a respeito de números. Quando a gente lê o momento em que o Espírito Santo veio sobre as pessoas ali, a Bíblia diz que haviam cerca de 120 pessoas no cenáculo em oração, aguardando a agenda de Deus. Eles estavam ali reunidos esperando. Eles estavam meio que escondidos. Eles estavam ainda com muito medo. Eles estavam ali, eles não estavam manifestando glória de Deus. Era um momento de transição, de aguardar aquilo que ainda viria. E o apóstolo Paulo, como eu já disse, fala que cerca de 500 pessoas viram Jesus ressurreto. Então, 120 vezes 2, 240. 120 vezes 4, 480. 480, aproximadamente 500, né? Cerca de 500 pessoas. Ou seja, de 500 pessoas que viram Jesus ressurreto, e que de alguma forma receberam durante esses 40 dias as informações do que o Senhor estava fazendo com a sua igreja, que com certeza ficaram sabendo, porque Lucas também escreve sobre isso nos seus evangelhos, que era para eles aguardarem em Jerusalém, até que do alto eles sejam revestidos de poder. Nós podemos dividir esse número 480, então, cerca de 500, em 4 partes. E desses 500 que viram Jesus ressurreto, a primeira parte não estava no cenáculo, reunido em oração, aguardando. A segunda parte também não estava. Tinham desistido por alguma coisa da vida. Por alguma situação, eles não estavam lá. A gente não sabe por quê. A terceira parte também não estava lá. Tinha ido embora. Desistiram. Não estavam lá no dia. Somente 1/4 daqueles que viram Jesus ressurreto é que receberam naquele dia a experiência fantástica, tremenda, a primeira vez que o Espírito Santo de Deus se manifestou sobre a terra como línguas de fogo. Isso também trata a respeito dessa questão, desse aguardar a agenda de Deus. Quantos será que vão cair ainda e não vão perseverar até o final? O que é necessário ser revelado da parte de Deus para que ainda haja um posicionamento firme em relação à agenda de Deus?
Um quarto apenas dos que viram Jesus. Irmãos, imagine, eu vi Jesus ressuscitado. Ele está lá, ele falou que vai acontecer alguma coisa daqui a alguns dias para eu aguardar. E mesmo assim, alguma circunstância da vida fez com que as pessoas, a grande maioria das pessoas desistissem de aguardar. Mas aqueles que perseveraram até o final, os 120, eles viveram aquela experiência fantástica. Dar atenção à agenda de Deus e perseverar segundo as promessas do Senhor é algo, irmãos, que vai nos proporcionar viver coisas ainda maiores. Imagine aqueles que perderam essa agenda, o quanto isso fez falta, talvez, na vida e na história dessas pessoas. Nós vemos aqui que quando veio esse momento do Espírito Santo, irmãos, esse momento histórico, aqueles que estavam ali reunidos, como eu já falei, era 9 horas da manhã, eles estavam reunidos ali, e Deus escolheu aquele dia, aquela data para marcar a história. A agenda agora vai mudar, agora a página vai virar, agora a história vai ser diferente. Era necessário que o Espírito Santo viesse. O próprio Senhor Jesus já havia alertado isso nos evangelhos, ali no capítulo 14, 15 e 16 do Evangelho de João. Ele falou, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não será enviado. E assim que Jesus foi, irmãos, ele vai, e quando ele estava aqui na terra, ele andava fazendo bem na sua pessoa física, mas ele não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, porque ele abriu mão da sua glória para ser esta pessoa física aqui nessa terra. Mas quando ele vai e volta para o Pai, Deus derrama línguas de fogo, e essas línguas de fogo, ela autoriza a igreja a representar o próprio corpo de Cristo nessa terra. Por isso ele era uma mente, um só coração, uma só fé, um só batismo, um só Senhor, uma só atitude, uma só ação, como um corpo que se manifesta nessa terra. É o próprio corpo de Cristo nessa terra. Esse é o ideal de Deus na vida do Espírito Santo. A experiência do Espírito Santo, ela é fantástica, mas ela habilita a sua igreja a representar Jesus nesta terra. Então aqueles que creem no Senhor precisam crer também. Aqueles que passaram pela experiência da cruz, da ressurreição e do batismo, têm que passar também pela experiência do batismo com o Espírito Santo, do selo, do dom do Espírito, para estar habilitado a representar Jesus nesta terra. Isso não é uma teologia alternativa de uma igreja que diz, não, nós entendemos, nós recebemos, nós não aceitamos, eu não gosto desse negócio do Espírito Santo. Toma cuidado, irmãos, porque isso faz parte da agenda de Deus. Nós precisamos entender, é fundamental, não é opcional, é fundamento da base doutrinária da fé cristã. O Espírito Santo é que nos habilita para que a gente possa representar de fato Jesus Cristo nesta terra. Então tem muita visão consumista da fé. Tem muita visão daquelas pessoas que consomem a fé, que vêm até o movimento de fé para consumir uma necessidade, seja ela qual for, da carência que for. Isso é muito comum, mas a agenda de Deus, que Deus escreveu para a vida da sua igreja, é muito além de sermos consumidores da fé. Nós somos chamados para sermos o templo e a casa de Deus em espírito e representá-lo aqui em meio às pessoas que ainda não conhecem o Senhor. Então, a partir dessa experiência, a igreja mudou. Até esse dia, a igreja estava escondidinha, fechadinha, com medo. Será que alguém vai descobrir que a gente está se reunindo? Depois desse dia, foi um estrondo tão grande na cidade, foi um barulho tão grande. Por isso que Deus escolheu o dia da festa, porque todo mundo começou a comentar, os estrangeiros começaram a comentar, está acontecendo um negócio diferente aqui. E a partir dali, eu quero pontuar algumas coisas que aconteceram. Porque isso é importante para a minha vida e para a sua vida. Porque
olhar para a experiência do Espírito Santo não é ficar, eu preciso novamente passar por essa experiência para ser renovado. Tem muita gente que fica vivendo olhando para um passado e não se apropria de que o presente é hoje, né? O dom, o presente é hoje. É hoje que eu tenho que tomar posse do que Deus tem para a minha vida. E é tomando posse dessas coisas é que eu vou manifestar a glória de Deus. Então eu preciso entender que essa experiência, ela me habilitou a representar Jesus, e agora eu preciso representá-lo. E a igreja começou a representá-lo dessa forma. Uma das coisas que aconteceu logo naquele momento, aquele alvoroço, uns estavam falando, não, esse pessoal aí está bêbado, falando nessas línguas esquisitas, 9 horas da manhã, e não estavam compreendendo muito bem. Aí Pedro se levanta. E ele declara aqui em alta voz, capítulo 2, verso 14, diz assim: então Pedro levantou-se com os 11, já haviam 12 apóstolos então, eles já tinham eleito Matias como apóstolo, substituindo Judas Iscariotes, e em alta voz dirigiu-se à multidão. Então a primeira coisa que aconteceu é que a igreja sai do seu esconderijo e passa a pregar o evangelho publicamente. E o medo bate em retirada, o medo vai embora. Quem se levanta aqui é Pedro. E vocês sabem, por mais que você não seja um frequentador das igrejas, você sabe que no dia que Jesus foi traído, foi preso, estava passando por julgamento, estava apanhando. Pedro, ele entra ali no lugar de julgamento e as pessoas começam a identificá-lo com Jesus. Fala, você é como ele, você se veste como ele, eu já vi você andando com ele, você é galileu como ele. E ele nega Jesus, ele foge, ele mente, ele trai Jesus, ele diz, eu não conheço esse homem, eu nunca estive com ele, porque ele tinha medo. Ele estava querendo livrar a sua pele, ele estava vendo tudo que Jesus estava passando ali, a dificuldade, o sofrimento, a dor, e ele não queria ser preso, ele não queria correr o risco de morrer, e ele diz, eu não conheço esse homem. E ele fugiu com medo, o galo canta, ele chora amargamente por ter negado Jesus. Todo mundo aqui conhece essa história. Esse homem que fugiu, que negou, que se escondeu, porque estava com medo, eles se reuniam lá em 4 paredes, Jesus tinha que vir passar pelas paredes para estar aparecendo ali para eles. Estavam morrendo de medo. Após receber o Espírito Santo de Deus, o medo vai embora. Ele se levanta, irmãos, e declara em alta voz, e ele começa a pregar o Evangelho, e começa, esse Jesus, que Deus o escolheu para ser Cristo, Rei e Senhor, vocês mandaram ele para a cruz do Calvário, vocês mandaram ele para a morte. Ele prega uma palavra dura para os judeus que estavam ali, correndo o risco de ser preso, e a gente sabe que logo depois disso, ele foi preso, mas ele não estava nem aí, o medo foi embora, o medo bateu em retirada. A primeira característica, irmãos, daquele que entende a experiência pentecostal, a experiência da vinda do Espírito Santo, é que todo o medo bate em retirada, todo o medo vai embora. É uma vida completamente diferente, a vida dele mudou. E a gente vê que a realidade da igreja não é bem essa nos dias de hoje. A gente vê muito medo, muita gente com medo, nas mais diversas áreas da vida. Medo do amanhã, medo do que pode vir a acontecer, medo de tantas circunstâncias, tantas coisas. Nós precisamos nos apropriar da experiência pentecostal, do Espírito Santo, para ter ousadia, para ter coragem, para entender, irmãos, que por mais que o homem possa matar a nossa carne, nós estamos na mão de Deus, e Ele tem uma agenda para a nossa vida. Ele tem algo para a minha vida. Ele tem uma promessa para a minha vida. Eu não posso abrir mão da agenda de Deus, negligenciar a agenda de Deus e viver uma agenda particular. E a gente vê que muitas vezes a igreja de Cristo, que tem essa rica e viva promessa e desígnio da parte de Deus, ela vai enfraquecendo quando ela tenta se amoldar
estar nos moldes no mundo. Isso enfraquece o poder de pregação da igreja. A igreja vai se adaptando à doutrina, ao pensamento, ao modus operandi da vida, da cultura, da sociedade, e enfraquece. Enquanto que a igreja, ela tem a palavra, a pregação, a mensagem da agenda de Deus para a humanidade. É essa agenda que vai se cumprir. Se as pessoas creem ou não, isso não é problema nosso, mas a nossa função é, sem medo, pregar esta palavra da verdade. Então a primeira coisa é que o medo foi embora. O medo precisa ir embora da sua vida. Para de ficar escrevendo a sua agenda baseada no medo. O medo é como se fosse um demônio. E as pessoas vão se submetendo a esse medo, a esse demônio, e deixam de viver a agenda de Deus. Segunda coisa, houve uma ativação da igreja. Quando Pedro toma a palavra e em alta voz ele começa a declarar, pregar o evangelho, ele cita o Antigo Testamento, o profeta Joel, e ele diz: a profecia de Joel se cumpre nesse dia. Então hoje se cumpre aquilo que o profeta Joel havia predito da parte de Deus. E ele diz mais ou menos assim, Atos 2, 17, 18, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, e os meus servos e as minhas servas profetizarão. E aqui o que eu vejo, irmãos, é uma ativação da igreja para todo aquele que crê, porque o texto continua dizendo que não é só para eles, mas é para todos aqueles que viriam a crer após a pregação dessa mensagem e dessa palavra. Então não é algo, o evangelho, o poder e a ativação dos dons, não é algo para um grupo seleto, para uma elite, para alguns escolhidos, mas a gente vê que isso é para todos, não importa a idade, não importa a classe social, não importa a condição de vida, aquilo que o Espírito Santo deseja derramar é para ativar a igreja toda, a igreja como um todo, os dons e as diversidades daquilo que Deus quer fazer, é para a minha vida e é para a sua vida, é para todo aquele que crê, é para todo aquele que deseja. Então a segunda coisa é essa, eu preciso me apropriar desta realidade. Eu vejo Deus usando tanto aquela pessoa, mas isso não é apenas para uma pessoa. Isso Jesus, ele morreu, subiu aos céus e derramou o Espírito Santo para que a sua igreja pudesse movimentar e a sua igreja pudesse expressar a sua glória nessa terra. É para todos nós, é para a tua vida, é para a minha vida, é para aquele que entende completamente, é aquele que entende parcialmente, mas é para aquele que pela fé se apropria dessa realidade. A outra coisa houve um quebrantamento nos corações. Pedro começa a pregar, palavra pesada, falando que eles eram assassinos, que eles tinham mandado Jesus para a cruz. E aquilo começa a incomodar. Há uma ação do Espírito Santo incomodando os corações. Porque a nossa parte cabe pregar com ousadia, com fé, sem medo. Mas a obra de convencimento cabe ao Espírito Santo. O Espírito Santo que habita em nós e nos faz esse vaso da glória de Deus, ele se manifesta sobre a terra nos dias de hoje, convencendo, segundo a palavra, do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando Pedro começa a pregar, o Espírito Santo começa a convencer que eles erraram, que haverá um juízo, que a justiça de Deus vai se manifestar, a agenda de Deus vai acontecer. E aquilo causa um impacto na vida daquelas pessoas que eles falam: e agora? Que faremos? É o verso 37, né? Irmãos, que faremos? Que diremos, pois? Tem chance para mim ainda? Há uma alternativa? Há uma saída? Eu estou entendendo agora o que Deus tinha para mim. O que eu faço? Então, há um quebrantamento de corações. A vinda do Espírito Santo começa a gerar esse quebrantamento. Fala que eu preciso mudar de vida, porque eu entendi que isso não está certo, que eu preciso me reposicionar. Há esperança para mim. Aí Pedro, ele dá as chaves da entrada no reino de Deus na mão dessas pessoas, que é o verso 38. Como se fossem chaves para abrir e destravar essas portas. Ele diz: arrependa-se
e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Então ele diz, arrependa-se, e arrepender-se é mudar de direção. Eu pensava de um jeito, eu ia por um caminho, mas aquilo eu entendi, doeu no meu coração, e agora eu viro aqui e tomo um outro rumo, uma nova direção. E ele diz, arrependa-se. E ele diz, seja batizado, ou seja, entregue sua vida a Jesus, vai lá na Páscoa, naquele que abriu um novo e vivo caminho, aquele que derramou o sangue pela tua vida, para perdão de pecados, vai até lá e entrega a sua vida a essa realidade histórica e espiritual. E aí ele diz, olha, e vocês terão perdão dos pecados, e receba o Espírito Santo. Essa é outra chave. Então a primeira chave é arrepender-se, a segunda chave é ir até Jesus para a salvação, e a terceira chave para entrar no reino dos céus é receber o Espírito Santo na sua vida. A partir desse momento, então a pessoa está habilitada a servir ao Senhor e a representar o Senhor como corpo de Cristo nessa terra. Então essa ação do Espírito Santo é que gera essas conversões. E a Bíblia diz que quando ele termina esse sermão duro, 3.000 pessoas entregam a sua vida a Jesus, se apropriam dessa chave, são batizados neste dia e recebem o dom do Espírito Santo. Ou seja, enquanto não havia uma ação ativa da igreja e havia uma promessa em aguardar, a igreja foi esvaziando. 3/4 desistiram. Mas agora, com a ação do Espírito Santo, de 120, agora eles eram 3.000 pessoas que estavam apropriadas para representar o Senhor Jesus nesta terra. E aí, irmãos, a igreja agora viva, ativa, sem medo, entendendo o que eles precisavam fazer, eles simplesmente começaram a viver essa realidade. Eles viviam como igreja. A igreja vivia uma dinâmica naturalmente vivendo as coisas sobrenaturais, a gente poderia dizer. E é como termina o capítulo 2 do livro de Atos, naquela passagem que a gente usa como referência da igreja ideal, da igreja que a gente busca até os dias de hoje. Eu quero ler com vocês esse trecho, Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e verso 42. Que fala assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, e ao partir do pão, e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Essa é a vida prática da igreja. Era a dinâmica diária da igreja. Era muito mais do que uma religião. Era muito mais do que cumprir um protocolo religioso, vindo domingo participar de um culto. Era a vida. A vida, eles respiravam essa dinâmica. Era a realidade deles. Era todos os dias, era em todos os lugares, era em todas as reuniões. Então isso fazia parte, sim, da profissão, dos negócios, da família, do esporte, em todos os lugares, da educação, de todos os campos de influência, hoje a gente pode dizer da mídia, da cultura, em todos os lugares. Eles expressavam a graça do Senhor, era a dinâmica da igreja. Era algo tão forte, tão poderoso, irmãos, que
Quem poderia fazer isso pela tua vida? Vender alguma coisa que tem para poder suprir a sua necessidade. Só faz isso quem tem um coração de pai. Só faz isso quem entende paternidade. É só um pai, uma mãe que se sacrifica a esse ponto. Então a gente vê aqui, esse sentimento era como de uma família tão unida, tão forte, tão poderosa, que não havia necessidade entre eles. Eles viviam ali de casa em casa, partiam pão, era uma coisa alegre, era uma coisa gostosa, eles aprendiam as coisas de Deus, eles viviam essa agenda de Deus agora. E a Bíblia fala que ao invés da igreja se enfraquecer e se envolver com as coisas deste mundo, essa igreja era tão forte, tão linda, tão poderosa, tão vibrante, tão cheia de propósito, que as pessoas da cidade começaram a olhar para esse povo e falar: o que esse povo está vivendo? Que povo é esse? Que tipo de dinâmica de vida? Eu não conheço isso daí. O que eles estão fazendo? Eu quero entender melhor, eu quero compreender melhor. E a Bíblia diz que o próprio Senhor, Ele vinha acrescentando diariamente aqueles que iam sendo salvos. Isso aqui é poderoso, irmãos, porque a gente vê que isso é puro mover de Deus. Não é marketing que uma igreja precisa fazer. É claro que a gente precisa trabalhar com a máxima excelência para o Senhor. Mas quem acrescenta a igreja é o próprio Senhor, é o próprio Espírito Santo. Então, quanto mais vida de Deus a igreja expressar, eu creio que o Espírito Santo fala: olha, aquela igreja expressa a minha vida. Vamos mandar gente para lá. Vamos mandar gente para ser salva, para ser cuidada, para ser trabalhada e para ser liberada a partir da experiência pentecostal, a partir da experiência com o Espírito Santo. Amém? Está comigo aí? Eu preciso falar mais um ponto aqui com você. No final do capítulo 2, tudo isso é reflexo do dia de Pentecostes, tá, irmãos? Essa dinâmica poderosa que a igreja começa a viver. No final do capítulo 2, fala que muitos sinais, muitos prodígios, maravilhas eram feitos pelas mãos dos apóstolos. Aí o capítulo 3 começa como se detalhando um desses milagres. Ele começa a dizer assim: olha, de todos esses milagres que aconteceram, esses extraordinários, vale a pena registrar na história da Bíblia um desses milagres. É como se Deus colocasse uma lupa em um desses milagres para a gente poder enxergar em detalhes. Eu não vou poder ler todo o capítulo 3, depois, se você se interessar, leia na sua casa. Mas eu vou ler aqui, pelo menos, a introdução, capítulo 3, verso 1. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamado Formosa um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vamos ver esse encontro aqui. Pedro e João acabaram de viver a experiência da vinda do Espírito Santo, a experiência pentecostal. Pregaram o Evangelho, 3.000 pessoas se converteram, estavam cheios de Deus, cheios de testemunho, cheios da unção. Do lado de cá, a gente vê a estrutura religiosa. Jerusalém e o templo aqui, eles representam uma estrutura religiosa, porque toda a história judaica é baseada em Jerusalém e no templo de Jerusalém. Então aqui era uma representação do antigo, da antiga aliança, da antiga compreensão da religião. É como se viesse o impacto do novo através de Jesus e da experiência do Espírito Santo, e ia confrontar o antigo, a religião, que não dava resposta para esse aleijado. O aleijado estava aqui no meio. O aleijado, a Bíblia fala que desde nascença, todo mundo conhecia esse homem. Estava lá todos os dias esmolando, pedindo esmola. O máximo que ele achava que ele ia receber era uma migalha, era uma moeda de alguém. E esse homem estava entre a velha religião, que não dava resposta para ele. Dava umas migalhas, dava um paliativo, dava uma moeda. E ele estava prestes a encontrar esses homens que vinham cheios do novo, do poder de Deus.
Todo mundo conhecia esse aleijado. Desde nascença. Ele é sempre levado, estava lá. As portas, a porta formosa que dava acesso à religião dos judeus. O que aconteceu aqui, irmãos, era o confronto entre uma religião estanque, velha, engessada, que não dá resposta de fato, mas que dá um sossega-leão, um paliativo para a pessoa, diante de algo novo que vem para trazer uma proposta real de transformação de vida para hoje, para amanhã e para toda a eternidade. E está aqui aqueles que vão ser o alvo desse encontro. A Bíblia fala que quando Pedro e João passam por esse homem, ele faz o quê? Ele pede o que ele achava que ele dava para ele, uma moeda. Me dá um trocado, uma moeda. Que nem o pessoal que para no farol aí e pede alguma coisa. Dá uma moeda. E aí os apóstolos de Cristo, que não são como os apóstolos dos dias de hoje, eles não tinham ouro nem prata. Eles não tinham nada, estavam lisos. Eles não tinham dinheiro. Mas eles tinham o poder de Deus. E eles simplesmente, cheios de Deus, cheios da presença de Jesus. A experiência pentecostal tem que nos encher dessa presença de Jesus. E eles, olha, eu não tenho o recurso natural, eu não tenho o ouro e a prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Pegaram na mão do homem, ele levantou. E saiu glorificando a Deus, e saiu pulando, e saiu fazendo aquele barulho. Tanto é que depois disso, Pedro e João foram presos mesmo, não tinha jeito, foram ter que explicar o que tinha acontecido ali. Mas eles já não tinham mais medo pelas suas próprias vidas. Então aqui há um confronto do novo com o velho. E esse confronto, ele diz respeito à minha vida e à sua vida. Porque esse mover é um mover de Deus, e a gente nunca pode deixar esse mover se transformar numa religião engessada, estanque, paralisada, que não produz, de fato, resultados. Nós não podemos nos conformar com isso. Não foi para isso que Jesus morreu, não foi para isso que o Senhor derramou o seu Espírito Santo sobre a sua igreja. Há algo mais. Eu quero esse algo mais para a minha vida. É por isso que durante o mês de junho, nós estaremos orando pela ativação dos dons espirituais na igreja. Os dons já estão em nós. Se você recebeu Jesus, se você recebeu o Espírito Santo, se você teve já uma experiência com o Espírito Santo, você não precisa ficar voltando no passado e falar, que experiência legal. Você tem que viver o hoje. O que Deus tem para a sua vida hoje. Queria chamar os irmãos para estar se posicionando aqui, mas eu quero compartilhar algo que aconteceu na minha célula ontem. Na minha célula nós tivemos um momento em que eu pude perguntar, assim, o que está mais assim, que arde, que queima mais no seu coração, que você gosta mais a respeito de dom, a respeito de manifestação dos dons, aquilo que você tem uma inclinação profunda. E cada um, irmãos, foi falando. E quando terminou, eu falei, meu Deus, que potencial, que graça de Deus. A gente vê que aquilo que cada um tem uma inclinação vai suprindo a deficiência do outro. E o conjunto dessa ativação espiritual, ele vai construindo aquilo que é o corpo de Cristo, a ativação do Espírito na igreja. Irmãos, presta atenção em mim, eu sei que o pessoal está se movimentando aqui, mas não perde isso não, por favor. Presta atenção aqui no que eu estou falando. E nós tivemos uma dinâmica ali, e essa dinâmica tinha uma garrafa cheia d'água, destampada. E uma garrafa cheia d'água, tampada, lacrada. E aí o pessoal falou, olha, pega essa garrafa que está destravada, e aí espalhou alguns copos vazios, e serve as pessoas. E aí a garrafa que estava destravada, destampada, conseguiu servir as pessoas. E aí a outra garrafa que estava com a tampa, serve as pessoas. A pessoa não saía nada lá de dentro. E aí a conclusão foi, as duas garrafas têm água.
As 2 garrafas possuem água. Ou seja, você já foi batizado com o Espírito Santo. O Senhor já faz morada na sua vida. Por mais que a gente esteja distante do Senhor, em algum aspecto, Ele nunca nos deixa e nunca nos abandona. O Espírito Santo não dá uma saidinha e te esquece. Ele permanece lá. Mesmo chorando, mesmo enfraquecendo, Ele permanece ali. Ele não sai. A diferença, irmãos, é que cabe a nós sermos os verdadeiros dispenseiros da graça de Deus. Se eu estou travado, se eu estou selado, se a minha tampa está fechada, eu não consigo dispensar a graça de Deus na vida do próximo. Por mais que eu me esforce, por mais que eu me machuque, não sai nada. Cabe a nós destravar isso. Isso não é uma ação de Deus. Você já é revelado no Senhor. Isso é uma ação minha e sua. É a gente que abre a tampa, fala, eu quero administrar isso, eu quero dispensar isso na vida do meu irmão, na minha família, no meu trabalho, nos meus amigos, na minha casa, aonde o Senhor me enviar. Eu quero fazer isso. Está na hora de a gente tirar a tampa. Está na hora de a gente se destravar. Está na hora de a gente poder se posicionar diante daquilo que o Senhor já fez. Essa promessa se cumpriu há mais de 2000 anos atrás. É só você tomar posse. Fique em pé no seu lugar. Feche os teus olhos. De olhos fechados, eu quero que você pense sobre esta palavra que eu creio, irmãos, que o Espírito Santo trouxe à igreja nesta manhã. O Espírito Santo habita na sua vida. Talvez você nem creia mais, mas eu posso te afirmar pela palavra, que se um dia você entregou sua vida a Jesus, se um dia você desceu as águas do batismo, se um dia você recebeu o dom do Espírito, o batismo com o Espírito Santo habita na sua vida. Hoje nós comemoramos o Pentecostes. A agenda de Deus, ela está ativa, ela está funcionando. A agenda de Deus é sobre a tua vida, ela diz respeito à sua vida também. Deus trabalha na humanidade, mas Ele também nos chama pelo nome, Ele tem uma agenda para a nossa vida. Creia isso, creia isso. E eu sei que circunstâncias das mais diversas podem ter te fechado para as coisas de Deus, podem ter feito com que você se sinta fechado, mas tem coisa dentro da tua vida aí. Eu sei que tem coisas dentro da tua vida, mas está fechado pelo tempo, pelo desgaste, pelas decepções, pelas circunstâncias da vida. Olha para Jesus, olha para Jesus, olha para a obra que Ele fez. Olha o que Ele fez por nós, irmãos. O Criador de todas as coisas, o sustentador de tudo o que há, o Eterno, aquele que nós temos dificuldade de sondar e conhecer, a não ser que Ele se revele. Tamanha é a sua grandeza. Ele escolheu habitar dentro de nós, nos fez sua casa e sua habitação. Nós estamos aqui reunidos no nome do Senhor. Estamos aqui liberados para a ação do Espírito Santo de Deus. E enquanto nós cantamos esta canção, se você quiser abrir a tua tampa, se você quiser tirar esse selo, esse rótulo, se você quiser se abrir para aquilo que está travado na tua vida, cabe a você. É o Espírito Santo que faz isso. Cabe a você. E eu quero apenas te dar a oportunidade de sair do teu lugar e vir aqui à frente enquanto nós cantamos essa canção.